Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras simplesmente larga o brasileiro e o técnico Abel Ferreira não está feliz com isso. Ele disparou contra o VAR, contra a arbitragem brasileira, mas também contra os seus jogadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Que chance perdeu o Palmeiras ao ser derrotado para o América Mineiro por 2-1 num jogo completamente confuso em termos de decisões da arbitragem, eu reconheço. Foi um jogo muito acidentado, várias atitudes polêmicas da arbitragem gaúcha, comandada pelo Leandro Voaden em campo e pelo Daniel Nobre Bins no VAR. Em alguns momentos a arbitragem acertou, em outros nem tanto. Então tem razão de reclamar, claro, o Abel Ferreira sob certo aspecto. Inclusive gostei quando ele defende a profissionalização dos árbitros, porque é uma tecla que a gente bate há muito tempo. E quando o próprio Abel Ferreira vai para a entrevista coletiva e fala os jogadores são profissionais, os treinadores são profissionais, os árbitros também têm de ser. Eles também precisam viver apenas da arbitragem e depois serem cobrados por isso. O problema é que hoje a arbitragem é amadora, e ela é. Existem duas funções amadoras no âmbito do futebol, a de gandula e a de árbitro, o que é inadmissível, porque, com todo respeito e as diferenças de cada função, o árbitro interfere diretamente no jogo, em títulos, em campeonatos, em questões financeiras, e recebem cachês irrisórios diante do que cerca o mundo do futebol. Mas não é apenas por isso, né? Não estou nem exigindo uma valorização maior aos árbitros, estou exigindo maior estrutura. O árbitro ele precisa cuidar da sua parte física, mental, psicológica, da parte teórica, tudo por conta, tudo sozinho. Ele trabalha a semana inteira muitas vezes com outra atividade, porque ele tem que comprovar que ele depende de outra renda e não apenas do futebol. Olha que loucura. Então muitos árbitros são professores de educação física, servidores públicos. O Sandro Meirahit, ainda quando apitava, era servidor do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, mas não dava expediente lá, porque, enfim, ele precisava viajar para apitar os jogos, mas aí ele conseguiu uma licença que atletas têm dentro do governo federal. Para vocês terem uma ideia, o cara não pode depender apenas da arbitragem, mas enfim, isso é uma questão muito mais ampla, o assunto aqui é Palmeiras, né? E o Abel Ferreira está cobrando essa profissionalização, que eu também acho que tem que existir. Agora, se a gente for para o jogo de ontem, claro que também tem uma responsabilidade do time do Palmeiras, que, cara, eu não consigo entender. As pessoas me perguntam o que acontece com o Palmeiras no Brasileirão. E eu não sei se os jogadores não estão envolvidos, estão pensando na Libertadores, que tem quase 2 meses para a decisão contra o Flamengo, mas estão desmotivados e não deveriam, porque a rodada favoreceu. O Galo parou na Chapecoense, o Flamengo parou no Bragantino. Então era a chance de ouro do Palmeiras diminuir essa diferença e ainda sonhar com o título, ou pelo menos se recuperar depois da derrota no derby, empate em casa com o Juventude. E o time não desenvolveu. Tem a responsabilidade técnica do Abel Ferreira pelas suas escolhas, tem dos jogadores que parecem não entrar em tantas divididas, tirar o pé em alguns momentos, não parecerem tão envolvidos no processo, e isso está gerando críticas do próprio comandante. Nossa, o Abel Ferreira já tinha pistolado no empate contra o Juventude. Disse que não sabe se é a mentalidade do jogador brasileiro, mas que a reação depois de um jogo em que o time garantiu uma classificação para a final da Libertadores, ele tinha que ter uma postura diferente. E ele falou diretamente aos atletas, fora a crítica ao sistema coletivo dos gols sofridos do time, 26 gols em 22 jogos. É isso, né? Na verdade agora aumentou, são 27, 28, tomou 2 contra o América, em 23 gols. Realmente são muitos gols sofridos. O Palmeiras acho que só sofreu menos gols que 2 equipes, não, ele sofreu mais gols do que 2 equipes que estão no Z4, o Sport e o Grêmio. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que está o time, porque você sofrendo muitos gols, você fica muito mais longe de vencer as partidas. E o Abel Ferreira ficou muito incomodado com isso no jogo contra o Juventude. Bom, aí veio essa partida contra o América Mineiro. E ele foi questionado sobre o estilo de jogo, se não dava para mudar, se o time tinha que ser reativo. A resposta do Abel Ferreira ela foi significativa, porque isso não costuma pegar bem dentro do vestiário. Eu não estou aqui querendo criar uma crise, não estou querendo criar algo que não exista, e até admito que o Abel possa estar fazendo isso publicamente depois de ter cobrado internamente os jogadores e ter inclusive combinado com eles. Eu vou lá e vou falar exatamente o que eu estou falando aqui para vocês.
porque a gente tem que ter responsabilidades e tal. Acho que ele é um cara que tem o elenco na mão, mas normalmente é só uma leitura externa que eu faço, e isso não costuma pegar bem. Ele não só criticou o desempenho coletivo da parte defensiva no jogo anterior, como desta vez, questionado sobre o estilo de jogo, a resposta dele foi a seguinte: vocês não acompanham os treinos, infelizmente os treinos não são abertos, mas eu faço um treino posicional e propositivo sempre. Só que quem escala, quem define a forma de jogar não sou eu, é a característica dos meus jogadores. Então, a gente treina desta forma, mas muitas vezes os jogadores não desempenham. Falta ousadia, falta coragem também para encarar. E até citou o seguinte: nós temos jogadores piores do que o Ademir? Não temos. O Ademir, que foi tentado pelo Palmeiras durante muito tempo, acabou não sendo contratado e, vejam só, marcou o gol da vitória numa penalidade nos minutos finais. Então o Abel deu um recado direto para os seus jogadores, de que, cara, eles precisam se mexer. Que embora o brasileiro, enfim, tenha uma distância para o líder, mas ainda matematicamente é possível. E o time não pode simplesmente desistir do Brasileirão por conta de uma final da Libertadores. E se perde a final para o Flamengo? O time vai ficar sem nada para disputar, porque aí vai realmente chegar num ponto em que você não consegue mais buscar os seus adversários. E a rodada tinha favorecido no sentido do Galo e do Flamengo terem tropeçado, terem empatado seus jogos, somarem menos pontos, e o Palmeiras tinha a chance e não aproveitou. Sobre a arbitragem, o técnico até tem razão de reclamar, especialmente por aquele lance do Rony, em que ele invade, ou vai tentar invadir a área sozinho, é puxado pelo Eduardo Bauerman, e o Voaden aplica apenas o cartão amarelo. Gente, apesar de ter um zagueiro na cobertura ali, ele estava indo reto em direção ao gol. Ali é lance para vermelho. Nem o Voaden entendeu assim e nem o VAR o chamou para pelo menos fazer uma avaliação. Lance de cartão vermelho, o VAR pode e deve interferir. Não foi o que aconteceu. Com relação aos pênaltis, para mim os dois aconteceram. O Voaden também precisou da ajuda do VAR, mas aí nesse caso, tanto o Jorge, que tem um movimento, né, de mesmo sem querer, porque a regra mudou muito nesse sentido, né, as pessoas ainda confundem, imaginando que precisa de intenção. Ninguém tem intenção de cometer um pênalti, né, você toma atitudes dentro do campo em que a arbitragem entende como um movimento antinatural. O que é um movimento antinatural? Eu também entendo que você não tem como cortar o braço, arrancar o braço para jogar, mas existem alguns movimentos corporais que você aumenta o risco disso acontecer. O Jorge, ele tá com esse braço levantado, ele recolhe o braço esquerdo, o braço direito está um pouco aberto, bate ali, é pênalti. Mesmo que ele tenha tentado proteger o rosto e tudo mais, como o braço está um pouco mais erguido, isso indica a penalidade. No caso do Felipe Melo, também eu acho que ele tenta recolher o braço, mas de forma tardia, porque o braço também está acima um pouco do cotovelo quando ele dá o carrinho. Eu entendo a reclamação, não tem como arrancar o braço para jogar, mas na regra, pela regra, a forma como ele dá o carrinho, a regra manda dar pênalti. Então nesses casos aí tudo bem, só que aí tem o gol do Patrick, né, em que se origina de um escanteio em que a bola bate no braço do Ribamar. O Voaden não viu em campo. E aí, para mim, tá o grande erro, porque o VAR não pode interferir. Mesmo que tenha originado um gol depois da cobrança do escanteio, depois que é cobrado o escanteio, o VAR só pode interferir a partir dali. Antes da bola sair, tipo assim, o jogo, a bola saiu, o jogo foi reiniciado. A partir dali, o que aconteceu antes, o VAR não pode mais interferir. E nem poderia mesmo antes da cobrança do escanteio, porque não é lance de gol. Vejam como o protocolo tem essas questões, né? Só depois da cobrança de escanteio, se houvesse uma irregularidade, aí sim o VAR poderia interferir. Então, tem essas coisinhas que fizeram com que o Palmeiras perdesse o jogo, perdesse pontos preciosos, mas também teve a atuação do time que está deixando muito a desejar no Campeonato Brasileiro. Embora finalista da Libertadores, o time ainda continua na ponta da tabela, ainda continua na segunda colocação, mas viu adversários se aproximarem, o próprio Flamengo, o próprio Corinthians, que está 2 pontinhos agora do Palmeiras, e perdeu a chance de se aproximar desse Atlético Mineiro. Dá tempo ainda de buscar o título? Claro que dá, só que a atuação do time não está recomendando. E o Abel Ferreira está bem contrariado com o seu grupo de jogadores. Então a gente vai ver de que forma o Palmeiras vai chegar para essa decisão da Libertadores lá no final de novembro contra a equipe do Flamengo. Tem muito tempo. Futebol é muito louco, né, gente? Até lá o Palmeiras pode estar vivendo uma situação muito melhor que a do próprio Flamengo, inclusive. Pode estar vivendo uma estabilidade. Hoje tem essa instabilidade tomando conta do vestiário e dos próprios resultados aí do time. Não sei, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é uma questão meio para fora, externa do Abel Ferreira, só para dar uma
digamos, puxada de responsabilidade, tanto nele quanto nos jogadores, ou realmente está rolando alguma coisa nessa relação técnico e elenco de atletas? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, estamos chegando a 700 mil inscritos e muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau!